Vamos ver aqui, Bruno Hatak, baile funk namoro virtual no Roblox. Investigação, tá? Isso daqui é interessante. Meu Deus do céu. Isso daqui é interessante. Caraca, essa daqui parece muito com a Marina Alfa. Parece a Parece. Mariana Alfa. Pior que parece. Então, o Inei e a Mariana? É. Tá ligado? Caraca, velho. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui e é isso. Opa, Bom. Antes do vídeo começar, nós temos um patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pelo jogo Swing Dunk. E agora uma dubladora vai falar. Você aí, por acaso alguma vez já se imaginou andando em cima de um hoverboard, que é Não. basicamente um skate voador, Não. e jogando basquete? Não. Eu também não. Mas agora isso é possível com o Swing Dunk. O Swing Dunk é um jogo de time de marca ponto em cima dos inimigos pra vencer. Ó, clica aqui pra você testar gratuitamente lá no link Testa dele. lá o Swing Dunk. Vamos Lá pro no vídeo. link dele. Vai lá, Swing Dunk. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Uau. Recentemente eu contei pra vocês como o Roblox é muito mais do que um jogo infantil. Eu vi. Falei do lado bom. E foi isso. Ó, graças a ele a gente começou a jogar Roblox, hein? Nossa. Então veja só vocês. dele, ignorando os lados ruins, por simplesmente não conhecer. E quando você parar pra pensar, até que tem bastante coisa ruim pra ser considerada. Como a invasão de hackers que aconteceu anos atrás, que tem um vídeo do Ryan Head sobre. E os diversos vídeos de iceberg que falam sobre a comunidade do Roblox em geral. Mas o assunto desse vídeo não envolve nenhuma Eita, dessas coisas. loucura. Eu quero falar sobre Iceberg um do jogo da Roblox, comunidade vamos ver? específica do Caraca, Roblox, vamos ver a depois. comunidade brasileira do Mip City, onde rolam bailes de funk proibidão 24 horas dentro do Que é? Roblox. Não pode ser. É sério? É sério isso? Antes da gente pular de cabeça nos bailes, eu preciso te dar o contexto da situação. A essa altura do campeonato, creio eu que você já saiba que Roblox não é um jogo infantil, e sim uma plataforma de jogos, onde as pessoas podem desenvolver e publicar os próprios jogos, que vão desde FPS até RPGs. Por mais que o Roblox como um todo tenha a sua comunidade, dá pra se dizer que cada jogo dentro dele tem a própria comunidade com Tem. um tipo de comportamento específico. Porque quem joga jogo de boneca não vai ser o mesmo tipo de pessoa que joga FPS realistas. Sim. Pelo menos eu Realistas. acho que não. E dentro de centenas de gêneros de jogos de Roblox, tem os jogos de roleplay, onde o jogador interpreta um personagem e interage com outros jogadores como se ele fosse aquele personagem. Como eu jogando jogo de galinha. Mano, Tem tem roleplay de um. polícia Eu vi que ladrão, tem cowboy, um militar jogo dos no Estados Roblox Unidos, que exército é. brasileiro, e tem outros mais cotidianos, onde as pessoas Mas só o vivem mesmo uma vida adeus normal, a Larissa sem armas Silva. e viaturas. Desculpa, Entre Larissa, esses, sou tem o amante Mip do City, Silva. um jogo de roleplay Que de é montar isso, casinha cara? e visitar a casa dos outros jogadores pra Obrigado pelos conversar, 4 meses. que na Então, minha eu vou visão é falar que tem basicamente um rabotel. um jogo no Roblox que é uma simulação. Como que é jogos de simulação? Como que é? Não. Simulação. Não, igual o. RPG? Não, igual o da galinha. Simulator? É, Simulator. Tradução simulação? Ah, deve ser. Enfim, é o tipo jogo da galinha, só que é de musculação, mano. Nossa, cara. É pra Eu nunca você tinha jogado ficar antes porque eu não tinha interesse. Pra mim, monstro! ele é Simulador? basicamente Falaram. Também é um jogo social, só que você pode adotar crianças. Até que uns meses atrás eu estava jogando vários jogos de Roblox que o meu chat estava me recomendando, e no meio das recomendações um cara me perguntou: "Você conhece as festas do Mip City?" E isso chamou a minha atenção, porque antigamente eu juntava a galera do meu chat pra fazer baladas no Rabotel. Então juntar o chat pra fazer uma balada no Roblox seria legal. Entrei no Mip City, Meu Deus, esperei cara. todo mundo me seguir, fui pra uma festa pública, e quando eu cheguei lá, eu ouvi coisas que meus ouvidos jamais esquecerão. Que é isso, cara? Eu obviamente não posso ficar botando um monte de clipe aqui das festas, porque senão dá ruim pra mim. Mas eu juro pra vocês que 90% das festas eram baile funk. E dentro do funk existem alguns mais obscenos Que e outros isso, que são cara? só sugestivos. Nessas festas era só funk proibidão. Só funk obsceno. Eu tava lá com o personagem Roblox parado e eu via Que tá acontecendo, Todas cara? as formas possíveis de se referir a um órgão genital ou atos libidinosos. Eu fiquei muito impressionado e o chat também. Só que eu não conseguia parar de rir e zoar com o chat, porque a existência daquilo era absurdo demais pra mim. Não era algo que alguém tinha criado pra aparecer na live. Eram festas que os jogadores montavam pra outros jogadores curtirem. No jogo tem muitas roupas gratuitas que você pode usar, incluindo um óculos Juliette. Meu Na hora que eu vi Deus. isso, eu fiz a única coisa que eu poderia fazer. Eu combinei com o chat de todo mundo se vestir igual funkeiro pra ir pra esses bailes. Incrível, justo. Foi uma experiência legal, mas aí a live acabou e a vida seguiu. Algumas semanas se passaram e eu resolvi entrar no Mip City pra ver se ainda tava rolando esses baile funk. E tava.
tinha muito mais baile funk do que antes. Porque Meu eles atualizaram o Deus! jogo e tiraram o limite de pessoas por sala. Agora tinha festa com 200 a 400 pessoas. Que Só que é divididas em isso, sessões diferentes. cara? Os bailão tava a todo vapor. Mais uma vez eu me juntei com o chat, nós vestimos roupas parecidas e ficamos curtindo as músicas. A live acabou, a vida seguiu e um mês depois eu entrei no Mip City de novo. Nessa terceira Ele é vez, um eu tava viciado. fazendo todas as festas e comecei a Ele é me questionar. mensalmente Meu Deus, viciado. tá vendo as pernas da cara do Então- bicho. Outras vezes, mas como eu tava impressionado e zoando com o chat, eu não dei tanta bola pra isso. E cada vez que eu me questionava mais, menos sentido fazia. Como que isso começou? Quando? Eu tinha algumas teorias, mas não era o suficiente. Eu precisava de respostas. E eu decidi fazer minha própria investigação e trazer pra vocês. Início da investigação. O que é um Mip City? Pra gente começar a traçar o caminho da investigação, primeiro precisamos saber o que exatamente é o Mip City e qual é a história dele. Por enquanto a gente só sabe que é um jogo social que tem similaridades com o Rabotel. O Mip City foi lançado originalmente em fevereiro de 2016, pelo criador Alex Newton. E a ideia do jogo era ser uma cópia, uma inspiração dos jogos Club Penguin e Toontown Online. Além da parte de montar casinha, o jogo tinha algumas áreas de roleplay, como a escola, e diversos minigames pra ganhar moedas e passar o tempo. Como Minigames isso virou esses que baile eram funk, um pouco né? parecido com os Então. jogos da Disney que eu citei. Tipo esse aqui que não existe mais, que era de fazer pizza, que me lembra algum outro jogo. Eu não sei, talvez eu esteja imaginando coisas. Conforme o tempo foi passando, o jogo foi se moldando e fazendo cada vez mais sucesso. A ideia de você poder ter uma casa pra decorar numa vila cheia de casas de outros jogadores, poder pescar, ter plantações, socializar, interpretar personagem, tudo isso dentro do Roblox, que é um jogo leve, chama a atenção de qualquer um. E resultou mais de 2 bilhões de visitas ao jogo no Meu ano de Deus. 2018. 2 bilhões. Isso aí é uma cara. galera. Acho que se botar todo mundo no mesmo lugar, dá pra encher pelo menos 4 salas de aula de escola pública. E um diferencial que esse jogo tem comparado com os outros jogos sociais do Roblox é que ele tem os MIPs, que são pets que você adota pra cuidar e eles ficam te seguindo. E assim como o minigame da pizza, o design dos MIPs me lembra os pets de algum outro jogo. Talvez eu esteja imaginando coisas. Além de tudo isso que eu citei, existe o sistema mais importante do jogo atualmente: as festas. Eu não sei se o sistema de festas foi implementado em algum momento ou se ele sempre existiu, mas eu sei que ele se popularizou em 2018. Esse sistema de festas é basicamente uma maneira do jogador poder promover a casa dele numa lista para outros jogadores verem. Não precisa necessariamente ser uma festa, mas para atrair jogadores, tem que ser uma festa. O jogador pode montar a casa dele do jeito que ele quiser, com a mobília que ele quiser, mas existe um certo padrão de mobília que é usada em todos esses bailes. Sempre tem uma pista de dança e esses sapos RGB na parede. E a mobília ter, mais né, importante mano? de todas: o rádio que toca as músicas. É nesse item aqui do meu lado que fica todos os proibidões que tocam nesses bailes. A pessoa paga 300 Robux, que é o cash do jogo, pra Nossa, poder tocar cara. áudios da biblioteca de áudios do Roblox, Mano, esse maluco tá milionário que criou isso. Caraca. que é um lugar onde basicamente qualquer um pode enviar arquivos de áudios pros outros usarem. Na treta ela vai descer, 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 descer. Aí os jogadores pegam o ID de cada música e colocam na playlist da rádio. E se você pesquisar no YouTube, você encontra vídeos com IDs de funks. Com 490 mil visualizações, 600 mil visualizações, essa comunidade definitivamente não é pequena. Eu conversei com algumas pessoas que jogavam Mip City no início dele e eles falavam que se divertiam muito, que passavam o dia fazendo roleplay nas casas ou na escolinha do jogo, Que loucura. mas que pararam de jogar assim que as festas se popularizaram, porque o foco do jogo virou totalmente outro. Quando essas festas se popularizaram Festa, lá fora, mano. começou uma controvérsia que dura até os dias de hoje: namoro virtual. Meu As pessoas Deus. iam Que? só pra tentar arrumar um namorado ou Não. namorada. Mas não só isso, também ficou comum os jogadores querendo fazer coisinhas a mais nessas festas. Coisas impróprias. O quê? Eu acho que eu não preciso colocar em palavras. O Esse tipo de quê? festa imprópria colocava nomes obscenos no título pra chamar atenção e enchiam a casa de cama. Totalmente doentio. Tudo que o desenvolvedor do jogo fez foi remover essas camas e tirar a opção de botar título personalizado nas festas. As festas continuaram rolando livremente. E a própria comunidade do Mip City começou a criticar tudo isso e pedir por uma solução. Nem todo mundo era conivente ou fazia parte dessas coisas. Até criaram um nome pra esse tipo de jogador que entrava só pra tentar namorar: Others. Uma abreviação de Online Daters, que significa namoradores virtuais. Os namoradores virtuais. Sua própria comunidade, cada uma com a própria faixa etária. Nem todos os jogos são infestados de crianças de 8 anos ou marmanjos viciados em FPS realistas. Pelo que eu observei, a faixa etária do Mip City é de 12 a 15 anos. Mas isso não deixa a situação menos pior, porque pré-adolescente não deveria estar em jogo online tentando fazer coisa imprópria. E a pior parte é que esses jogadores doidos pra arrumar um namorado ou namorada no jogo se esquecem que o outro jogador pode ser uma criança de 8 anos ou um adulto Sim, esquisito. pra E caralho. é aí que a coisa fica mais séria.
Em vez do próprio Roblox moderar esse jogo ou o criador criar ferramentas de denúncia e banimento, ele só ajudou esses others, adicionando um sistema de expulsão onde o criador da sala podia expulsar qualquer um que estivesse incomodando. Na teoria, o criador da sala poderia expulsar a galera esquisita, mas em vez disso eles expulsavam qualquer um que criticasse o comportamento deles. Que sistema genial. Mas felizmente hoje em dia já não existem mais essas festas de coisas impróprias. Pelo menos não no Brasil. A única coisa que segue existindo são os others. Pra quem não tá familiarizado com jogos online sociais, talvez esteja horrorizado ouvindo tudo isso, mas pra mim não é tão surpreendente assim. Eu via namoro virtual acontecer em outros jogos como Rabotel e MVU. A diferença é que no Rabotel eles deixavam claro que era proibido você praticar qualquer ato impróprio e também aconselhavam os jogadores, além de ter uma faixa etária mais clara. No IMVU era permitido esse tipo de coisa em salas privadas, mas eles deixavam claro que coisas mais 18 eram para maiores de idade, e o jogo também tinha uma faixa etária clara. No MIP-City não existe clareza e nem aconselhamento para os jogadores. Tudo isso que eu falei até agora é só a introdução para nossa investigação envolvendo os bailes. Caso você não saiba, em um jogo online é muito comum uma comunidade de um país replicar o comportamento da comunidade de outro país. Vamos supor que nos Estados Unidos os jogadores do MIP-City costumam pescar no lobby do jogo enquanto contam piadas. Esse tipo de comportamento seria replicado e adaptado no servidor brasileiro. Além disso, é comum existirem comportamentos que são replicados em diferentes jogos do mesmo gênero, como acontece em muitos FPS ou MMORPGs. Nos jogos sociais não é diferente. E foi assim que, junto com a popularização das festas no MIP-City gringo, as festas ficaram populares no MIP-City brasileiro. E com isso os bailes surgiram. Mas essa não é a conclusão da investigação, porque não faz sentido só existirem festas de funk proibidão. Não existe funk proibidão lá fora. A ideia de transformar as festas em baile funk surgiu de algum outro lugar, não foi só adaptação regional. Para conseguir mais respostas eu passei quase uma semana entrando em festas do MIP City e observando o comportamento dos jogadores. Até tentei conversar com alguns. Caraca, ele foi fundo no bagulho mesmo. Meu Deus. Investigação de milhões. Caraca. Quem começou com os bailes funks no Roblox? Por ser um nick chamativo e que poderia ser reconhecido, eu criei uma conta nova com um sobrenome inventado. Enzo Statineri. Esse seria meu nome de disfarce. Na primeira madrugada que eu tentei entrar no MIP City pra investigar, o servidor do Roblox começou a dar problemas. E isso nunca tinha acontecido comigo antes. Era como se alguém estivesse tentando sabotar a minha investigação. Mas eu persisti. Usei alguns códigos hackers proibidos pra tentar liberar minha conexão, mas não funcionou. Eventualmente o servidor voltou e eu consegui entrar. Muito estranho. Assim que eu entrei no jogo, eu coloquei uma roupa que fizesse eu me misturar sem chamar a atenção dos outros jogadores. Eu tava oficialmente disfarçado, ninguém fazia ideia de que eu era um infiltrado ali. Até que chegou uma anã com um nome cheio de letras aleatórias pra falar comigo. Mantive uma conversa normal pra não levantar suspeitas. Mas eu confesso que achei ela meio mal educada. Eu perguntei tudo bem e ela falou só sim, em vez de sim e você. Será que ela tava desconfiada de algo? Será que meu disfarce já tinha sido descoberto? Respondi que bom. E ela disse, ok. Saí andando porque eu já tinha chamado a atenção demais no centro do jogo. A anã por algum motivo começou a me seguir. Tinha algo de errado. Como eu sabia que ela poderia ser um dedo duro pronto pra me entregar, eu mandei a pergunta na lata. Você costuma ir nas festas desse jogo? Ela disse que sim. Aí eu perguntei, você sabe por que só tocam funk? E ela respondeu, ok. Ok? Que tipo de resposta foi essa? Que? Será que ela sabia de algo, mas não podia falar? Será que tinha alguém nos observando? Nisso chegou um anão menor que ela e mandou um men. Eu pensei que ele ia dar alguma informação envolvendo as festas, mas em vez disso ele fez uma pergunta. Peido tem peso? Eu respondi, boa pergunta. Ele completou com, porque senão eu me caguei. E eu sem reação diante de tamanha sabedoria, apenas respondi, ok. Eu já tinha perdido tempo demais naquele centro do jogo. Era hora de começar a minha investigação. Antes de ir pros bailes, resolvi dar uma volta Que tá na vila acontecendo, onde ficam a casa cara? dos jogadores. Não vi nada fora do normal. Só pessoas correndo, conversando, andando de skate e um cara que eu atrapalhei o namoro virtual dele. Depois disso eu comecei a visitar os bailes, numa madrugada de sexta-feira, que todo mundo sabe que é dia de bailão. A minha ideia era me misturar e conseguir fazer alguma amizade pra fazer as perguntas certas. Nos primeiros bailes que eu passei, eu só observei a galera e as músicas. Essa mina aqui tá pedindo um beijo pro cara, só que ele bugou e não consegue parar de dançar. Que é isso, cara? Não, eu não tô presenciando isso, Que bagulho idiota, cara. Que porra é essa?
Nos bailes seguintes eu tentei conversar com outros jogadores, só que eles não me davam tanta atenção, porque a roupa que eu tava usando não tava me misturando o suficiente. Eu ainda tava com um estilo bem diferente dos frequentadores dos bailes. Às vezes que eu consegui perguntar o porquê desses bailes existirem, os jogadores só respondiam com um sei lá. Ou seja, os próprios frequentadores desses bailes não sabiam o motivo disso existir. Até mudei minha roupa algumas vezes pra tentar me enturmar, mas não adiantava. Se você não era igual aos caras, eles não te davam atenção. Se eu ficava igual a um deles, não fazia sentido eu perguntar sobre os bailes. E se eu usasse uma roupa diferente, eu só ia parecer um novato perdido. Não tinha como eu me misturar. Teve um dia que eu dei uma pausa entre os bailes e fiquei no centro do jogo. E lá eu vi alguns jogadores conversando que não pareciam ser frequentadores dos bailes, mas pareciam ser veteranos do Mip City. E eu fui lá, tentei me enturmar e perguntei pra um deles: por que tem tanto baile funk nisso aqui? A pessoa só respondeu: cultura. E ela não estava se referindo à cultura do país, mas sim à cultura que foi criada dentro do jogo. E isso fazia muito sentido. Eu já tinha considerado essa possibilidade. Ouvir isso de um veterano do jogo me ajudou a traçar o caminho da investigação. Caraca, velho! Nossa, esse vídeo aqui é maravilhoso. A partir daquele momento, esse maluco é um eu só gênio. ia observar. Eu fiquei por mais 4 dias entrando nos bailes em horários diferentes. De madrugada, de manhã, de tarde, não importava o horário. Sempre tinha vários baile funk e pelo menos um com mais de 50 pessoas. No meio de todos esses bailes tinha um ou outro que não era de funk, que era só uma festa normal, que tava tocando coisa tipo Barão da Pisadinha ou Joji, mas a maioria é sempre funk. Cada baile que eu passava via como a galera conversava, eu tinha mais certeza de que a maioria era pré-adolescente. A forma como todos usavam roupas parecidas, a forma como eles excluíam quem não era igual a eles, o tipo de conversa, tudo isso eu já tinha visto antes, no Rabotel e MVU. Era um comportamento replicado de outros jogos sociais. Pra combinar com os bailes, todos os jogadores usam o mesmo tipo de roupa. Óculos Juliette, camiseta do Flamengo, tatuagem no corpo e máscara de K-pop por algum motivo. Além disso, eles gostam de usar termos tipo mandrake, que é usado em bailes funk, e também gostam de pagar de bandidão. Mas uma coisa em específico envolvendo um grupo de jogadores me ajudou a entender a origem de tudo isso. As peças estavam finalmente se encaixando. Em alguns bailes que eu passei, eu encontrei algumas pessoas que estavam usando uma bandeira da Turquia nas costas. E embaixo do nome estava escrito Tropa da Turquia. Pra quem não sabe, Tropa da Turquia é uma facção que existe nos servidores de roleplay de GTA, tanto no GTA V quanto no GTA San Andreas. E aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido. De 2020 pra cá o GTRP começou a ficar muito popular e ter muitos novos jogadores. E a maioria desses jogadores são o quê? Pré-adolescentes. Se você entrar agora em um servidor de 5M que não precisa de formulário pra jogar, você vai encontrar um monte de moleque de 13 anos pagando de bandidão. E eles possivelmente fazem parte da Tropa da Turquia no roleplay. Além disso, a grande maioria do público em streams e vídeos de GTRP são pré-adolescentes, que conhecem a Tropa da Turquia. E no GTRP, desde a época que eu jogava lá em 2018, sempre rolou baile funk nos servidores. É algo bem popular dentro da comunidade de RP. Analisando tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, eu construí a minha teoria. Caraca, ele tem a unha maior que a minha, mano, o Bruno. Você viu o tamanho da unha dele? Eu vi. É possível que esses bailes existam desde antes do GTRP começar a fazer sucesso, já que funk é algo muito comum no Brasil, mas isso só se tornou uma cultura e se perpetuou dentro do Mip City por conta do GTRP. E talvez alguém que faça parte da comunidade do Mip City discorde de mim, mas é porque nem ela sabe dessa origem. Muitos, por gostarem da forma como as pessoas agem no GTRP, ou por quererem jogar GTRP e não poder, acabam imitando esse comportamento dentro do Roblox, dentro do Mip City, em um jogo que não foi feito pra isso. A essa altura, os bailes funk do Roblox são um paradoxo. É algo que acontece há tanto tempo que ninguém mais sabe como começou. As pessoas se vestem e se comportam da forma que eu mostrei nesse vídeo porque elas viram outras pessoas se vestindo e se comportando dessa forma. É um ciclo sem começo e sem fim. E os jogadores nem têm ideia que estão fazendo parte desse ciclo. Se você perguntar pra eles, isso sempre existiu. Senhoras e senhores, esse é o paradoxo dos bailes funk do Roblox. Depois de ter descoberto a existência disso, eu não ia dormir em paz se eu não tentasse encontrar a origem. E eu acho que eu fiz um bom trabalho. Agora o ponto é, tudo isso que acontece dentro do Mip City é certo? Como eu falei antes, diferente do rabo do MVU, o Mip City não tem recomendação Não, de faixa a etária, resposta é nem fácil. guias pra explicar Não. pros jogadores o quão perigoso é falar com estranhos na internet. Não, claro que Então não. pode acontecer de uma criança de 8 anos que gosta de montar casinha, acabar entrando sem querer em um desses Sim. bailes tocando funk proibidão. E isso não tá certo. Claro que E a não. culpa aqui não é do funk, ele é só uma adição dentro desse paradoxo. As pessoas desse jogo se comportam de forma tribal e buscam namoro virtual porque viram outras pessoas fazendo. E eu tenho certeza que se algum MC visse isso, ele não aprovaria um monte de criança escutando a música dele e ficando exposta a doente na internet. Sim. Então, por favor, não venha pagar de roqueiro 2012 nos comentários desse vídeo. Falta moderação por parte do desenvolvedor da equipe do Roblox. E falta noção por parte dos jogadores. Tem adolescente quase adulto que frequenta esses bailes e ficam de namorinho virtual com outros jogadores.
Se você é assim, para pra pensar que o outro jogador pode ser uma criança que tá mentindo a idade. Ou você criança que gosta de pagar de bandidão e quer ter um namorado no jogo, para pra pensar que o outro jogador pode ser um adulto esquisito. Eu não tô dizendo que você não pode conversar com outros jogadores. Você Posso pode, ser pai você de deve, vocês. até porque é um jogo Enfim, social. qual foi? Mas por favor, não fica de namorinho virtual em jogo. É perigoso. E se seu namorado ou namorada pedir qualquer informação pessoal, como endereço, nome completo, WhatsApp, Discord, Boa. não passa. Não passa. Você não sabe quem ele ou ela é. Você não pode confiar em meia dúzia de mensagem que ele ou ela mandou. E talvez os pré-adolescentes que estão assistindo isso estão dando risada da minha cara agora, mas daqui uns 3 anos vocês vão entender. Essa cultura que vocês estão presenciando agora tá fadada a morrer, assim como a cultura da época que eu jogava Rabotel, lá em 2010. E eventualmente perde a graça, as pessoas crescem e percebem o quão idiota elas eram. O problema é, pode ser que a pessoa coloque ela mesma em risco numa situação dessa. Esse é o motivo de eu estar falando tudo isso. Se algum pai estiver vendo isso, não se preocupa, o Roblox não é só isso. Ele tem milhares de jogos que são seguros e divertidos. Eu não tô aqui pra polemizar nada ou botar terror na cabeça dos pais ou das crianças. Eu só tô aqui pra informar e pra registrar toda essa história absurda. Que apesar de ter esse lado ruim, é no mínimo interessante. É interessante quando você para pra pensar que a forma que as pessoas se comportam na internet é algo cíclico. Às vezes elas fazem algo pensando que estão sendo super autênticas, quando na verdade só estão replicando uma tendência que já aconteceu anteriormente. É um pouco doido, né? E por mais que exista esse lado ruim que a gente não pode ignorar, nesses vários dias que eu passei em diferentes bailes, foi raro as vezes que eu vi alguém se comportando de forma esquisita. A galera estava falando coisa aleatória e curtindo a música. O máximo de gente esquisita que eu encontrei foi esse cara aqui do meu lado, que com certeza é algum pré-adolescente Meu bolão. Deus Então, do no céu, fim do que dia, é só uma bizarro, cultura de cara. pré-adolescente que gosta de funk e gosta de pagar de bandidão, que infelizmente não enxerga o perigo Moderadores do namoro moderem. virtual em jogo assim. Mas a comunidade não é só isso, tem muita gente fora dessas festas que só entra no jogo pra se divertir e fazer roleplay. Inclusive eu tava na lista de festas e acabei caindo sem querer num restaurante que a dona tinha anunciado como festa. E a dona do restaurante era uma pessoa muito educada e amigável. Foi uma situação bem fofa. Olha que da hora isso daqui, ela me recebeu com todos os pronomes. E aí ela perguntou se eu queria ver o cardápio e ela tinha no Ctrl Que V dela bonitinho, todas as comidas que tem no jogo. cara. Aí depois de eu fazer o pedido, eu me Oh, sentei, bonitinho. ela foi na cozinha preparar a comida, me trouxe a bebida e depois me trouxe macarrão. E eu comi o macarrão, tava muito bom. E eu perguntei pra ela desde quando ela tinha esse restaurante, ela falou que tinha desde junho. E pediu pra eu pagar a comida com curtida. Esse tipo de coisa me lembra a época de bonitinho. roleplays do Rabotel. Que também tinha todo esse lado ruim que eu falei nesse vídeo aqui, mas tinha um lado bom. Dito tudo isso, eu legal. peço pra vocês, Legal, de forma legal. alguma entrem no jogo pra xingar ou zoar os jogadores dele. Eles não têm culpa de nada. O funk não tem culpa, o GTRP não tem culpa. É só um amontoado de coisas que foi se formando e a culpa no fim é da falta de moderação. A culpa é do desenvolvedor. É, Eu espero moderação. que vocês tenham gostado da minha mini investigação e dessa conclusão. Foi um assunto totalmente aleatório, mas que pra mim foi Interessante, interessante hein, de ir cara? atrás. Interessante. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E dá uma olhada no jogo que tá na descrição Like. do vídeo. Eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e... tchau. Vamos bater palma? Investigação de milhões. 1, 2, 3 e... Aí, palma dada. Caraca. Aqui do lado vai ter outros vídeos com o Brunão. Foda demais. Interessante. Ô, se inscreve no canal, deixa o like, tá? A gente tá quase batendo 100 mil. Mais uma placa pra ficar aqui atrás. Tchau. Fica tchau.